Eu quero falar um pouquinho agora de arrecadação. O governo federal embolsou 201,6 bilhões com impostos e contribuições no mês de agosto. Tem uma ilustração para trazer aqui para vocês, para contar então. Se a gente levar em conta o valor de agora em comparação com agosto ou o mesmo período de 2023, a gente está falando de um aumento de 11,95%. E aí nós temos aqui os valores para os meses de agosto corrigidos pela inflação em bilhões. Então, lá em 1995, 57,8. 2003, 84,7. Aí chegamos em 2011 com 155,7 no mês de agosto, caindo um pouquinho em 2016 para 135. Aí aqui a gente tem um divisor de águas com a pandemia. Esse número chegou a 161,9 e em 2024, 201,6 bilhões de reais. Recorde histórico se a gente olhar desde 1995. Eu acho que a gente tem mais uma tela aí para mostrar para vocês. Vamos colocar então aqui. Ó, se a gente olhar para essa arrecadação, né? E aí a gente tem aqui o valor acumulado de janeiro a agosto em valores corrigidos pela inflação. E aí a gente está falando de trilhões, tá, pessoal? Se a gente olhar de janeiro a agosto, a gente está falando de um valor que atingiu o maior número em 29 anos. 1,75 trilhão chega a essa arrecadação, segundo a Receita Federal. E aí, eu quero perguntar aqui para os nossos amigos mais uma vez, porque a gente tem visto resultados muito positivos relacionados à arrecadação nos últimos meses. Governo batendo recorde atrás de recorde. E aí, por que a tamanha discussão ou dificuldade em organizar o orçamento e as contas, se o objetivo de aumentar a arrecadação tem sido atingido, hein, Fábio Piperno? Olha, o objetivo de aumentar a arrecadação da forma como é feito é justo. Até porque não significa aumento de carga tributária para toda a população. Está aumentando, sim, a carga cobrada, principalmente de quem não pagava ou pagava pouco. Né? Por exemplo, fundos, a gente já, enfim, debateu isso aqui exaustivamente, mas na outra ponta, você tem, por exemplo, aumentado a faixa de isenção de imposto de renda, que deve subir mais. Então, acho que o problema não é o aumento da arrecadação. O problema principal é que, mesmo com esse aumento até agora, o governo não tem conseguido o desejado. Porque ele também assumiu nessa primeira metade, e foi dito isso na campanha, despesas maiores do que, por exemplo, o governo tinha no período anterior. Exemplos, foram concedidos reajustes para categorias que tinham esses reajustes represados desde 2015. Como eu disse antes, aumento da faixa de isenção de imposto de renda. Então, não está falando em dinheiro jogado fora. Né? Alguns benefícios tiveram reajustes. O que se está dizendo é que, de fato, era necessário corrigir uma série, aumento real do salário mínimo, isso é um componente importante também, e, por consequência, aumento do piso das aposentadorias por conta do aumento real do salário mínimo. Então, isso tinha que ser feito. No começo vai ter que gastar mais? Vai. Isso também foi dito antes. Era imoral continuar como estava, o salário mínimo, naqueles valores, e se cobrar imposto de renda de quem recebia 1,6 salário mínimo. 1,6 salário mínimo sem que o mínimo tivesse esses aumentos reais. Então, é claro que a conta ficou salgada, mas é óbvio também que alguém vai ter que pagar isso. Fala, Segré, você não concorda com os argumentos do Piperno? Não, eu tenho certeza que Alan também não. Tá, mas explica por quê. Eu explico porque eu não concordo e Alan depois certamente complementa. O que está o governo fazendo chama política fiscal. Vocês são casca de bala agora. Eu e a minha casca de bala. Eu não concordo e o Alan Gani também não concorda. Eu e a minha casca de bala Alan Gani não concordamos com o Piperno. Não tem a ver com o que a gente está fazendo com Luio. É que pensamos igual, economicamente pensamos igual. Então, o que o governo está fazendo chama política fiscal expansiva. Aumenta o gasto público. Depois eu vou falar disso. Inclusive,
Está aumentando, sim, em termos reais, o salário mínimo, o ingresso de vários, mas a dúvida é que tudo isso não consegue explicar ou não consegue chegar até a pessoa que está recebendo, porque você tem críticas de vários segmentos da economia para o governo, inclusive gente de baixa renda. Agora, inclusive, vou dar um adianto. O presidente disse que está cansado e por isso não vai sair aos comícios. A tradução é, não vai ninguém nos comícios do presidente, então tem que justificar por que não vai participar dos comícios. E por que isso? Porque todas essas questões econômicas que está fazendo não estão chegando na ponta. Aí ele aumenta a distribuição. Não está chegando, Piperno, não está chegando. Não está chegando. Você tem agora, você criticou 1,6 do salário mínimo. Hoje está menos de 2. Hoje está menos de 2. Não chega a 2. Não, essa conta sua, ela está equivocada. Por quê? Porque não chega a 2 porque teve aumento real. Sem o aumento real, se aplicar só o reajuste... Mas eu a realidade, não estou supondo. Se tivesse aumento real, a realidade hoje é que vai pagar menos de 2. Então, pelo motivo que seja, de nós sempre temos desculpa. Saiu de 1,6 para 1,9. 1,9 considerando que o aumento teve salário real. Mas o que for, então, 1,9. Quase 50% de dinheiro no bolso. Maravilhoso. Tá, então vamos lá. Como a pessoa tem o dinheiro, eu vou te dar esse crédito. Não estou de acordo, porque para mim 1,6 e 1,9, você modifica a relação, mas é 1,6 e 1,9. Coloca o parâmetro que quiser, é 1,6 e 1,9. Não mudou para 2, 2,5, 5 mil reais, como era a promessa. Tomara chegue lá. E vai mudar. Quando a pessoa vai tendo mais dinheiro, aumenta a oferta. Logicamente, aumentando a atividade econômica, aumenta a arrecadação. Não teve nenhuma diminuição de imposto. Ao contrário, tem muita mais gente pagando. E com essas coisas de arrecado, busco onde arrecado. O grande problema é que o governo teria uma magnífica situação se ele, aproveitando esse aumento da arrecadação, diminuísse ou mantivesse o gasto público. Porque aí teria superávit. E vamos lá, eu desejo muito que nesse mês que está sendo avaliado, que é agosto, tenha superávit fiscal. Eu leio muitos informes de IPEA. IPEA começa a sair no começo do mês, e ele te dá a determinação. A previsão era de 150 bilhões. Estamos superando os 200, pelo que vimos são 201, me parece, bilhões de arrecadação. Quer dizer que o governo arrecadou 50 bilhões a mais do que o Instituto Sério, IPEA, afirmou. Com esse informe do IPEA, o governo ia ter um déficit fiscal. Se ele arrecadou 50 bilhões a mais, o que eu espero que tenha superávit fiscal. Até porque, para chegar na linha ruim do arcabouço fiscal, ele tem que chegar a um déficit de 28,8 bilhões. E hoje está um déficit de quase 90 bilhões de janeiro a julho. Aí é que mora o problema. Qual? O grande problema é o seguinte: o Brasil está estruturalmente errado. É a grande prova. A gente fala muito de verba, até parece que o mundo vai acabar por falta de verbas. Eu li um documento muito extenso do IPEA sobre educação que mostra que não é falta de verbas ou verbas para a educação. Precisa, claro, o mínimo, que faz a qualidade de ensino, mas a gestão. E nós aqui no Brasil discutimos muito verbas. Cadê a gestão? Cadê a gestão do Ministério do Meio Ambiente com esse bando de funcionário? Esse monte de empresas, CTMBio, IBAMA, cadê a gestão? Fica verba, não adianta. E essa arrecadação extra é a comprovação de que está tudo errado, quer dizer, um recorde de arrecadação e mesmo assim o déficit zero não será adquirido, quer dizer, o governo está errado em perseguir o déficit zero, aumentando a arrecadação. Tem que perseguir o déficit zero economizando, cortando gastos. Quando se aumenta a arrecadação, aumentam os repasses constitucionais para o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e vários outros fundos. É a comprovação de que está errada, a estrutura do país está errada. Não adianta 1 trilhão por mês. Se gasta 1 trilhão e 100 bilhões de déficit. Quer continuar, Segré? Não, então, está perfeito o que falou a Maria, mas a questão é que quando não tem compromisso fiscal, isso já vimos. A quem se interessar, veja como foi o começo do fim do governo Dilma. É exatamente igual. Igual, está idêntico. E aí você vê
que essa situação fiscal pode, de novo, e vai parecer reiterativo, quando você tem um déficit fiscal alto, aumenta a relação dívida-PIB, está em 78,5. A canetada do ministro Flávio Dino já deu um aumento de 0,5, 79, porque não está previsto no orçamento, mas alguém vai ter que pagar. Aí quando começa você a verificar qual é a dívida em nominal, déficit nominal, está quase 10% do PIB, perigosíssimo esse número. E aí vem outra questão, 1,2 praticamente trilhões do déficit nominal. É um número absurdo. Nem na pandemia tínhamos esse número. E o governo continua gastando. E quanto mais arrecada, mais gasta. E mais arrecada e mais gasta. Ninguém mais acredita no governo. Isso é ponto pacífico. Em termos fiscais, ninguém acredita. E ele está fazendo... Ninguém é muita gente, né? A direita não acredita. A direita não acredita. Faz o seguinte, a direita não acredita. Eu te convido o seguinte, Piperno, eu te dou o direito a você não acreditar, mas esperemos, tomara que estejamos juntos até o final do governo. Você vai ver que esse modelo vai explodir. E não é uma questão catastrófica, é ler livros de economia. É porque os críticos já erraram tanto, inclusive as projeções que estão aí. E vou só te dar um número para a gente não ficar com uma coisa vaga, que agora me ocorreu o número. A faixa de isenção do imposto de renda no começo do ano passado era de 1.900 e poucos reais. Agora, no começo de 25, vai ser o equivalente perto de 3.000 reais. Tá bom. Então, foi, digamos, mais déficit fiscal. Bom, mais gente comendo. Porque tá, nessa mas faixa, aí, como vai ser? Vai aparecer o ministro da Corte dizendo que é inconstitucional esse aumento, porque vai ter perda arrecadatória. Claro, igual que da desoneração. Então, cadê o ministro cobra, dizendo para o governo? Não pode fazer isso, vai ter perda arrecadatória. A gente está exatamente falando agora sobre aumento de arrecadação, porque aí vai cobrar de quem pagou pouco até hoje. Ué. Fala, Gani. Olha só, isso que o Piperno falou, né, de aumento de alguns gastos, isenções, crédito subsidiado, vincular a aposentadoria ao aumento do salário mínimo, é verdade, a volta dos mínimos constitucionais, mas isso é a política populista. Traduzindo aqui para a audiência, o que é a política populista? Você dá um benefício de curto prazo, você dá uma percepção de melhora artificial para a população, você induz o crescimento econômico via excesso de gastos públicos exatamente igual o governo Dilma. Só que a conta chega, porque o dinheiro não é infinito. A riqueza na sociedade é gerada pela produção de bens e serviços e não pela mera impressão de dinheiro ou o aumento do gasto público. Então, isso, o Segré pontuou muito bem, vai ter uma consequência sim, caso não seja feito nenhum tipo de ajuste. A gente vinha numa trajetória muito correta do ponto de vista fiscal, com reformas iniciadas durante o governo Temer, principalmente com o teto de gasto, depois a manutenção do teto pelo governo Jair Bolsonaro. Aí o governo atual cria um novo arcabouço fiscal e na sua origem ele já tem um erro, Evandro. Por quê? Porque ele atrela o aumento do gasto público com o aumento da arrecadação. Então a arrecadação sobe, sobe o gasto. Já é o primeiro problema, já tem um vício na origem. Segundo problema, respeitando um limite, que é, no mínimo, o governo tem que gastar a inflação mais 0,6. Então, se a inflação for, sei lá, de 5%, o gasto vai aumentar em 5,6%. Então, é um arcabouço fiscal convidativo ao aumento do gasto público. Essa realidade não se sustenta. A prova disso é que o endividamento público está subindo. É a política populista de curto prazo, Piperno, que gera uma percepção de melhora, uma migalha para a população a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, isso é o populismo. Quanta gente. A população acaba sendo prejudicada, vide Dilma Rousseff. Você sabe que essa tentação populista, e você retorna, faz uma viagem pelo tempo para chegar até a Dilma, isso em muitos momentos existe sim. E agora, no caso da Dilma, eu vou te dar um exemplo. Foi a Dilma, em 2011, quem aprovou a história da desoneração dos 17 setores, que ficou até hoje. Ou seja, não estava ajudando o pessoal do Bolsa Família, não. Estava ajudando a turma do Bolsa, enfim, Louis Vuitton, do Bolsa Elite. O que o Lula fez agora? Opa! E o que o Lula fez agora, inclusive, que eu condeno aqui? Hoje,
o plano safra, ele é mais do que o dobro do último do Jair Bolsonaro. Ele mais do que dobrou. Opa, não, vamos falar a verdade. Vocês que não contam a verdade. Está lá no relatório do TCU. O agronegócio recebeu 50 bilhões em subsídio ano passado. Não, mas o governo Dilma não foi só a Bolsa Louis Vuitton, não. Teve o Bolsa Miojo, também teve Bolsa para tudo quanto é lado. Mas nada se compara a Louis Vuitton, tá, aliás, até hoje. Foi uma bolsa que durou já 13 anos. Opa! Até final do mandato do presidente Lula, o arcabouço fiscal vai ter que ser alterado. Te aposto não uma pizza. Olha, 3 pizzas, Cine, se quiser. Oi, Zé. Olha só, o deputado Danilo Forte é um craque aqui em orçamento e numa conversa ele me fez um alerta que eu fiquei de cara. Ele dizendo o seguinte, o império no Brasil caiu diante de uma crise fiscal, né? Aí a República chegou. Aí depois o regime militar no Brasil começou porque tinha uma crise fiscal muito pesada. Os militares assumiram. Uma das desculpas. Aí depois houve uma crise fiscal, os militares saíram, a democracia chegou. A Dilma sofreu impeachment diante de uma crise fiscal. Ele fez esse histórico para mostrar o tanto que é importante o controle fiscal e o rigor fiscal em uma gestão de um país.